Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso curso de Excel aqui do PET Civil. Hoje você vai aprender um pouco mais sobre como utilizar a função C no Excel e também um pouco mais sobre outras funções lógicas, a função E, função OU, função C erro ou SE erro. Essas funções aqui que a gente vai ensinar nessa aula, elas são fundamentais aqui para você criar condições assim, para você automatizar análises, que são muito essenciais aí no ramo nosso da engenharia civil. E alguns dos exemplos que eu tenho a dar para vocês de uso dessa função são em custos e em prazos, por exemplo, de obras, que pode ser bem interessante e útil para vocês aí, se vocês forem se tornar gestores e atividades ligadas a esse gênero. Meu nome é Cauã Porfírio de Matos, sou membro do PET Civil aqui e vou estar ministrando essa aula para vocês, ok? Primeiramente, vou introduzir vocês aqui ao conceito dessas funções lógicas que eu expliquei para vocês na introdução da aula. Essas funções lógicas aqui são ferramentas aqui do Excel que servem para tomar decisões por você dentro da planilha, que vai tornar muito mais fácil para a visualização ali de vocês de dados realmente da planilha. A mais famosa, a mais comum delas, que vocês mais vão utilizar muito provavelmente, é a função C. A função C é uma função que ela avalia uma condição que você vai impor a ela e ela pode tornar um valor se essa condição que você colocou for verdadeira ou outro valor se essa condição for falsa. E além disso, a gente também tem outras funções, a função E, a função OU, que tem outras condições aí que você pode usar para combinar junto com a função C para tornar algumas coisas um pouco mais complexas quando for necessário. Pode ser útil aí para você não ficar fazendo um monte de vezes a mesma função dentro da outra função no Excel aí. É bom para quando você for fazer análise aí de planilhas muito grandes, tá bom? Agora, trazendo aqui um pequeno exemplo para vocês aqui da função C. Aqui nessa célula eu vou digitar o valor 10 e nessa outra célula aqui eu vou digitar o valor 50. Como vocês mesmos podem saber, obviamente, o valor 10 é menor do que o valor 50, mas eu posso escrever isso aqui como igual C, vou puxar a função C aqui, agora vou utilizar aqui a função C, vou dar igual, função C, como eu abro parênteses aqui para iniciar aqui os argumentos da função, ele já vai falar aqui teste lógico e separado por ponto e vírgula aqui o valor se verdadeiro ou o valor se falso. Eu vou digitar aqui o teste lógico que vai ser, por exemplo, se 10 for menor do que 50, se o valor dessa célula for menor que o valor dessa, ponto e vírgula, ele vai pedir para mim aqui o valor se verdadeiro. O valor se verdadeiro eu quero que seja tudo, como eu vou digitar um texto aqui, eu preciso colocar aspas, tudo certo. E já se estiver errado, se esse valor da célula da esquerda for maior do que o valor da célula da direita ali, eu quero que erro, a mensagem assim. Dei o enter aqui, ele já preencheu aqui como tudo certo. Agora, se eu digitar o valor 50 aqui, ele já vai dar erro, porque eu coloquei que tinha que ser menor do que o valor dessa célula aqui, tem que ser menor do que o valor dessa. Mas se eu digitar aqui 49, por exemplo, tudo certo. Mas se eu digitar 50 aqui, vocês já podem ver que ele já dá o erro. Mas se aqui for 51, tudo certo. O que pode ser muito útil para, por exemplo, vou voltar aqui na parte mais da nossa planilha aqui, que vai ser a aula. Se vocês têm que fazer uma análise de algo que ainda não foi concretizado, que você ainda vai atualizar.
Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês para explicar nessa aula de hoje é aqui o exemplo de uma tabela de gestão aqui de várias obras, por exemplo. Obviamente muito simplificado, mas aqui você tem várias obras, o valor gasto em cada uma delas, o custo e um outro custo aqui para um outro caso, que eu vou ensinar para vocês aqui. Tá. Primeiramente, vamos verificar aqui para a obra 1. Tivemos um gasto aqui de R$ 12.331. E o orçamento, para esse caso 1 aqui, seria de 32 mil. A obra 1 está tudo ok, tudo certo? Porém, a obra 2 aqui nós já tivemos um valor gasto de mais de R$ 44 mil, o que já torna ela fora do orçamento. Porém, eu tenho diversas obras aqui. Eu preciso que, digitando apenas uma vez esse código, digitando apenas uma vez a fórmula na célula, eu já preencha todos ali, fazendo todos esses testes lógicos de uma vez apenas, garantindo aí um ganho muito mais de tempo e produtividade para vocês. Tá. Primeiramente, eu vou escrever aqui o que eu quero que aconteça nessa célula aqui, o que eu quero que seja exibido dependendo da condição que eu vou impor. Se estiver dentro do orçamento essa obra, eu quero que apareça o texto ok. Porém, se estiver errado, eu quero que apareça o texto fora do orçamento. Tudo certo? Aqui, nesse caso aqui, eu vou fazer o quê? Dar o igual para chamar a função, digitar a função C, abrir parênteses aqui, e eu já vou digitar o meu teste lógico. O meu teste lógico vai ser o quê? Se o valor aqui, o valor gasto, for menor do que o valor do orçamento, o que eu quero que apareça o texto. Se eu estou gastando menos do que o meu orçamento, eu estou dentro do orçamento, então logo eu quero que apareça o ok. Separando novamente por ponto e vírgula, eu vou digitar o meu valor se falso. Meu valor se falso eu quero que apareça fora do orçamento. Porém, um detalhe muito importante aqui é que a partir do momento que eu der Enter aqui, ele vai preencher aqui, dar o flush aqui total em todas as linhas aqui dessa tabela. Vou aqui só para vocês verem. Vocês estão vendo que todos esses aqui estão fora do orçamento. Até alguns aqui com valor de 12 mil, sendo que o orçamento é de 32 mil. Você pode estar se perguntando por que disso, mas é muito simples. A partir do momento que eu arrasto aqui, essa célula J3 na linha de baixo vai ser J4, na outra vai ser J5 e assim sucessivamente. Como eu clico aqui duas vezes, vou exibir aqui toda a fórmula escrita e vocês podem ver que ele está comparando com essa célula aqui. Porém, eu vou ter que fixar essa célula aqui. Como que eu fixo ela? Utilizando o símbolo aqui do cifrão. Eu posso digitar o símbolo do cifrão aqui na coluna J ou na linha 3. Nesse caso, eu vou digitar apenas na linha 3. Por quê? Porque se eu digitar no número, que o número representa a linha aqui do Excel, ele vai travar ali na linha. E como eu só vou dar preenchimento ali na linha, não tem problema nenhum. Ok? Já se eu der o travamento ali na coluna, quando eu for arrastar pro lado assim para a direita, ele vai ficar travado naquela coluna e a linha ela vai junto, entendeu? Aqui já deu o Enter, ele já deu aqui fora do orçamento e ok aqui devidamente em todas as células. Tá, agora vamos fazer aqui esse segundo caso, que seria com uma tolerância de até 15% do orçamento. Primeiramente eu preciso fazer o quê? Saber quanto que é um 15% adicional do valor dessa célula aqui. Ou seja, multiplicar por 1,15 vezes esse valor aqui, eu vou chegar nesse valor de R$ 36.800.
Agora, novamente, eu preciso comparar aqui com o valor do orçamento meu. Então, vamos lá novamente, digitar a função C, abre parênteses, o teste lógico agora. Agora, como o primeiro eu fiz o teste lógico, se o valor gasto era menor do que o orçamento, eu posso fazer se o orçamento é maior do que o valor gasto. Então, vou fazer aqui o valor do orçamento. Vou aproveitar para já fixar aqui o valor, digitando o cifrão aqui. Se o valor do orçamento for maior do que o valor gasto, separando por ponto e vírgula aqui novamente, abre aspas, o valor se verdadeiro. Se o orçamento é maior do que o valor gasto, está tudo bem. Então, vou digitar aqui o meu OK. Ponto e vírgula separando novamente, abre aspas, e o valor se não estiver OK, que seria fora do orçamento. Pronto, agora algumas outras obras aqui ficaram dentro do orçamento, que estavam fora do orçamento anteriormente, ok? Tá, mas e se agora eu precisar saber quantas obras minhas estão dentro do orçamento e quantas estão fora do orçamento desse total aqui de 23 obras? A gente pode utilizar a função CONT-C, que é uma função que vai contar dependendo de alguma condição que você vai impor. Então vamos lá aprender a utilizar essa função aqui no Excel. Novamente dou igual, que era para chamar funções aqui. Você também pode chamar funções clicando aqui, ó, né? Inserir função, e daí você vai buscar a função. Mas eu prefiro digitar o igual e ir colocando aqui, porque para mim é um pouco mais fácil. CONT-C, CONT-C, abre parênteses, e primeiro ele vai pedir para você um intervalo, ou seja, de onde até onde que você quer fazer essa verificação, e depois novamente separado por ponto e vírgula, quais critérios que você quer que sejam impostos ali para esse valor ser contado. O intervalo que eu quero seria todo esse intervalo aqui que eu estou selecionando. Tabela 1, abre colchetes, custo do caso 1. Separando por ponto e vírgula, ele já deixa aqui em negrito quais critérios que eu quero que use. Eu quero saber quantas estão dentro do orçamento, e dentro do orçamento são as que estão com valor OK. Então, abre aspas OK, fecha aspas e fecha colchetes para fechar o argumento da minha função. Posso dar o Enter aqui, ele já me deu o valor de 13. E agora eu quero saber do outro lado aqui, quantas ficaram dentro do orçamento nesse segundo caso aqui com essa tolerância de 15%. Eu posso simplesmente clicar aqui e arrastar para o lado aqui, ó. Ele já fez automaticamente o preenchimento aqui, para saber. Nesse caso eu tive um acréscimo de 2 obras aqui com esse aumento aqui do orçamento. Mas só para exemplificar um pouco mais para vocês, vamos supor que essa tolerância aqui não fosse de 15%, mas fosse de 40% aqui. Eu posso vir aqui, vou apenas digitar o valor dessa célula agora, em vez de 1.15 e 1.4, que é um aumento de 40% do valor do orçamento original. Ele já vai alterar aqui o valor do novo teto do orçamento, digamos assim, e como esse valor eu já estou usando para calcular todos essas verificações aqui que eu fiz com a função C, ele vai alterar aqui, e como todos esses valores que eu estou aqui, eu já estou usando para verificar aqui quantas obras estão dentro do orçamento, já vai alterar esse valor aqui. Ou seja, uma célula, como você está trabalhando com diversas funções e células dependendo de outras células, toda essa mudança se torna em cascata aqui. Vou dar o Enter aqui. O novo orçamento foi para 44.800 e como vocês puderam ver aqui na minha tela,
Várias obras agora estão com ok, porém algumas ainda estão fora do orçamento. 19 aqui estão dentro do orçamento e 1, 2, 3, 4 apenas estão fora do orçamento. Perfeito? Perfeitamente. Agora vamos dar aqui um incremento aqui no quão nós podemos chegar aqui longe com essas funções condicionais aqui, explicando para vocês aqui um pouco sobre como que nós podemos utilizar funções dentro do Excel, dentro de outras funções do Excel. Apenas digitando aqui diversas funções para conseguir chegar aqui em análises mais detalhadas, ok? Novamente aqui nós vamos calcular aqui o custo aqui que seria do caso 1, seria apenas com esse orçamento. A situação da obra em relação ao prazo, que aqui nós temos um prazo para cada obra diferente aqui. Tem obra aqui que devia ser entregue em outubro de 2024 e tem obra aqui que vai ser entregue apenas em maio de 2026. Aí. Como vocês já sabem fazer aqui o caso do custo, vou fazer aqui com vocês. Novamente aqui, igual se, abre parênteses aqui, o teste lógico, eu quero saber se o valor gasto, só para explicar um pouco mais para vocês, como eu formatei tudo aqui como tabela, quando eu clico, ele já dá aqui, ó, valor gasto assim, tabela 2, arroba não sei o que, entendeu? Para arroba o cabeçalho aqui vai saber qual coluna que ele está utilizando, mas eu posso fazer também, como eu sei que essa célula aqui é C4, eu posso fazer aqui C4, ele vai pegar apenas a célula. Se eu não tivesse formatado isso aqui como tabela, quando você clicasse aqui ia aparecer apenas C4, ok? Não muda nada nesse aspecto do resultado final, mas fica um pouco diferente ali de como que vai aparecer na sua fórmula. Tranquilo? Se o valor gasto for menor do que o valor do orçamento, e o valor do orçamento eu quero que seja fixado aqui, eu quero que... Aqui eu coloquei alguns dados aqui que a gente vai utilizar mais pra frente, que eu quero saber fora do orçamento, fora do prazo, crítico ou dentro do prazo e orçamento. Ok. Fora do orçamento. Vou colocar apenas orçamento aqui. Ou verificar. Melhor ainda. Deu Enter, ele já preencheu tudo para mim aqui, tranquilamente. Agora, vamos fazer aqui, vamos aprender aqui como a gente faz para verificar situações de prazo. Novamente, vou começar aqui a escrever função C, o teste lógico. Qual que é o teste lógico que a gente deveria fazer aqui? Se o prazo for uma data aqui que tem um valor maior do que o dia de hoje, só que qual que é o dia de hoje? Como que o Excel vai saber qual que é o dia de hoje? Nisso, vou precisar aqui explicar para vocês a existência aqui da função hoje, que é você dar igual hoje, retorna a data de hoje formatada como uma data. Vocês não podem esquecer que vocês precisam colocar o abre e o fecha parênteses aqui para que o Excel identifique que você está colocando uma função. Vai colocar aqui a data de hoje, 8 de maio de 2025, como vocês podem ver aqui no meu computador aqui, quinta-feira, 8 de maio de 2025, tudo certo. Vamos lá verificar o prazo aqui. Igual, função C, abre parênteses, teste lógico. Se o prazo for maior do que a data de hoje, que é só selecionar aquela célula ali, novamente vou fixar, ponto e vírgula, valor se verdadeiro. Ok. Ponto e vírgula, o valor se falso.
atrasado. Dei o Enter aqui. Ele já falou para mim quais obras estão atrasadas e quais estão tudo certo para mim. Ok. Perfeito. Agora vamos aqui aprender a utilizar uma função do Excel dentro de outra função do Excel. Vamos aqui verificar a situação geral. Agora eu quero verificar aqui quais obras estão com o custo aqui na situação de verificar, que seria ter o orçamento já estourado e o prazo também já atrasadas. Para isso eu vou precisar verificar duas condições, ou seja, eu vou precisar aqui de uma nova função, que a função que eu vou ensinar para vocês aqui é a função E. A função E é uma função aqui que faz a verificação de vários testes lógicos aqui, como vocês podem ver aqui, ó. A partir do momento que eu digito a função e abro parênteses, o Excel começa a me falar aqui o que eu devo digitar na função, né? Aqui vocês podem ver que está aqui lógico 1, lógico 2, tudo separado por ponto e vírgula e com reticências ali. Ou seja, eu posso colocar quantos testes lógicos eu quiser dentro dessa função. E a função E ela vai retornar o valor verdadeiro se todos esses testes lógicos aqui que eu coloquei dentro dela forem verdadeiros. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro teste lógico aqui seria se o custo for igual a verificar, que é esse texto aqui. Separando por ponto e vírgula, eu posso colocar o meu segundo teste lógico aqui. Seria se a situação do prazo for igual a atrasado. Se o prazo aqui for igual a atrasado. Como eu não vou mais incluir aqui um terceiro teste lógico, eu posso apenas fechar a minha função E com parênteses aqui. Novamente, o Excel está falando para mim aqui que eu estou na parte dos testes lógicos. Se eu colocar um ponto e vírgula, eu vou colocar o valor se verdadeiro, ou colocando outro ponto e vírgula, o valor se falso. Como era esse o teste lógico que eu queria, vou aqui colocar meu ponto e vírgula e digitar o meu valor se verdadeiro. Se eu tiver aqui o meu orçamento estourado, que seria já no verificar ali, e se eu tiver o meu prazo já atrasado, a minha obra está em uma situação crítica, né? Então eu vou colocar aqui que eu quero que apareça crítico. Ok? Já se não for isso que estiver acontecendo, o meu valor se falso aqui, seria tipo assim, ok, já que eu quero apenas as obras mais críticas aqui, um ok e fecha parênteses. Pronto. Como vocês podem ver aqui, eu tenho apenas dois casos aqui que são críticos para mim. Ok, mas agora você pode estar se perguntando, tipo assim, isso que a gente fez aqui resolve esse problema aqui, que seria para mostrar apenas quando é crítico. Eu tenho aqui também para mostrar quando está fora do prazo, quando está fora do orçamento. Eu também precisaria de um outro para saber quanto está dentro do prazo e dentro do orçamento. Mas aí eu teria que adicionar ainda outra coluna aqui. Todo ali vai ficando uma tabela muito grande, né? Agora vamos ver aqui como a gente faz para colocar todas esses outputs aqui, essas saídas, dentro de apenas uma célula aqui, colocando todas as informações em uma célula. Ok? Ok, agora vamos colocar tudo isso dentro de uma função. Primeiramente aqui, vou puxar aqui minha função C, abre parênteses. Primeiramente aqui, vou puxar aqui minha função C, abre parênteses. Primeiro teste lógico. Primeiro teste lógico aqui que eu vou fazer é para saber se a situação aqui é crítica. Logo, eu vou precisar de, como que vocês viram aqui, verificar duas funções. Função E aqui.
Agora eu não vou clicar aqui, vou digitar o valor da célula só para ficar um pouquinho mais compacto, tá bom? Pra gente ver. Como que vocês viram, se eu clicar aqui, ele vai dar um texto um pouco maior do que apenas o valor da célula. Se o valor gasto, que seria a célula C3 aqui, C3 não, C4 aqui, for maior do que o meu orçamento, que seria J2, que eu já vou fixar aqui, separado por ponto e vírgula aqui, meu segundo teste lógico vai ser se esse primeiro teste lógico e o segundo teste lógico seria o prazo aqui, que eu não vou colocar assim novamente para ficar um pouco menor, D5 não, D4, for menor do que o dia de hoje, que seria B2 ali em cima, e o B2 eu vou ter que fixar, fecha parênteses aqui, finalizando minha primeira função, ponto e vírgula, valor se verdadeiro. Se tudo estiver acontecendo, crítico. Tudo bem? Separando por ponto e vírgula, o meu valor se falso. Agora, porém, a minha obra pode ser crítica, ele pode já estar no crítico. Mas se ela não estiver no crítico, ele vai rodar o meu valor se falso. Mas o meu valor se falso, eu posso colocar uma função dentro dele. Vocês concordam comigo? Por exemplo, chamar a função C novamente. Função C, abre parênteses, posso fazer outro teste lógico agora. Agora vamos fazer aqui o seguinte teste lógico. Se o custo aqui, que é o valor gasto, C4, for maior do que o orçamento, que eu vou fixar novamente, separar por ponto e vírgula aqui, meu valor ser verdadeiro. Se o meu custo aqui for maior do que o meu orçamento, quero que verifique o orçamento. Perfeito. Tranquilo. Já aqui o meu valor se falso. Vocês podem ver aqui que eu já preenchi aqui esse caso aqui, eu já resolvi. Se for aqui, fora do prazo, fora do orçamento, valor crítico. E se eu estiver com o orçamento estourado aqui, que é o orçamento. Ok? Agora eu vou resolver esse outro caso aqui, que é o fora do prazo. O meu valor se falso aqui, vou chamar a função C novamente. Teste lógico aqui que ele vai ter que fazer vai ser o quê? Se o prazo aqui que vai ser D5 for menor do que o dia de hoje, que é B2, o que ele vai ter que fazer? Valor se verdadeiro. Quero que apareça o texto atrasado. Certinho? Já se não for, concordam comigo aqui, ó. Se não estiver crítico, não estiver fora do orçamento e não estiver atrasado, só tem que estar ok, né, a obra. Então eu posso colocar aqui meu texto ok. Vou fechar aqui outro parênteses aqui. Vocês podem ver que ele ficou em vermelho. Que o outro parênteses vermelho está bem aqui, ó. Tudo isso aqui que está desde esse C4 aqui azul até aqui embaixo é tudo dentro dessa função C. Porém, se eu der o Enter aqui, vai dar erro, obviamente. Se eu der outro Enter aqui, ficou preto aqui, que casa com esse outro parênteses aqui. Certinho? Se eu der o Enter agora, ele já vai dar para mim todas as situações aqui dentro do mesmo. Seja atrasado, crítico, orçamento, ok, orçamento, ok, entendeu? Fica bem mais fácil para eu visualizar os problemas aqui que estão acontecendo. Uma alternativa aqui que vocês podem ter para quando vocês precisarem utilizar a função hoje e vocês
não querem ficar com a data aqui no cantinho, vocês podem vir aqui e colocar como texto em branco. Que quando você clicar aqui, você vai ver que existe a função hoje aqui, mas ela vai ficar imperceptível aqui. Tudo bem? Feito isso, eu posso até mesmo excluir ou ocultar aqui essas duas células aqui para mostrar só como que fica um pouco bem mais fácil, bem mais limpo aqui a tabela para você. Posso até chegar aqui e pedir para ficar aqui mais centralizado aqui, ficar mais bonito, e é isso aqui realmente. Agora eu vou explicar para vocês aqui uma outra função, que é a função OU. Eu vou aqui já excluir tudo isso aqui que a gente fez e vou apresentar essa função OU para vocês. A função OU serve para vocês verificarem se pelo menos um dos dois argumentos que você vai colocar, ela é bem parecida com a função E, se um dos dois argumentos que você colocar ali, ou os N argumentos, já está verdadeiro ou falso ali. Vamos lá, aqui vamos puxar novamente a função C igual C, abre parênteses. Vou colocar aqui a função OU. Ela verifica se algum argumento é verdadeiro e retorna verdadeiro ou falso. Retorna falso somente se todos os argumentos que estão presentes dentro dela forem falsos. Tá, vamos lá começar aqui colocando os argumentos dessa função. Quero ver se o valor gasto aqui for maior do que o orçamento, J2, ou o prazo aqui que eu tenho for menor do que o dia de hoje, fecha aqui os parênteses. O valor se verdadeiro é se eu estou gastando mais ou aqui, né, ou se eu estou com o prazo aqui com atraso na obra, eu preciso de uma atenção, certo? Já valor se falso aqui, tudo bem, ok. Vou dar o enter aqui. Eu já tenho aqui as obras que precisam de atenção e as quais estão ok. Tudo certo, gente? Ok. Agora eu tenho que ensinar para vocês aqui uma outra função, que seria a função que vocês vão usar quando vocês tiverem alguns erros aqui em alguns valores, principalmente. É o principal uso dela. Por exemplo, aqui eu tenho uma tabela aqui com valores de A, uma tabela com valores de B, e eu preciso fazer a divisão entre esses dois números. Como vocês sabem, eu posso fazer simplesmente igual, um valor dividido pelo outro, tenho ele aqui, arrasto para baixo, tenho os valores aqui. Em alguns lugares vocês podem ver que eu tenho aqui div, hashtag div barra 0, entendeu? Que é essa mensagenzinha de erro quando eu tenho divisões por 0. O que é bem chatinho, né, para alguns casos aqui. Só que existe uma função que pode ajudar vocês nesses casos. E eu estou falando da função cerro. Essa é a função mesmo aqui. Que ela retorna aqui, ó, vou ler para vocês aqui. Retorna um valor se a expressão for um erro. Se não, ela retorna o valor da expressão. Primeiramente, ele vai pedir para você aqui qual que é o valor que você quer. Ou seja, eu quero esse valor dividido por esse. Porém, se essa expressão aqui for um erro, quero que tenha um valor que seja o de erro. Se eu tiver alguma divisão por 0 aqui, eu posso colocar o texto aqui como um erro apenas. Com aspas aqui, que seria o texto. Dou igual. Arrasta aqui para baixo. Ele já trouxe aqui como erro as outras.
Mas se eu quisesse, por exemplo, em vez de erro, digitar o valor 0 mesmo, ele já vai colocar 0 aqui. Ou um texto, sei lá, tende a infinito, você pode também, você pode colocar qualquer coisa aqui que você quiser, dentro do valor aqui, se erro. Se eu fosse colocar o 0, nem precisaria aqui das aspas, tá bom? Só para deixar claro, que é um número. Puxando aqui para baixo. E também, só para ficar um pouquinho mais bonitinho isso daqui, vou arrastar a vírgula para cá. Quero tudo com 2 casas só apenas e tranquilo, para não ficar aquele negócio lá que estava antes, não tão agradável. Ok. Mais um pequeno conselho aqui que eu tenho para dar para vocês é para quando vocês estiverem aqui fazendo aquilo que a gente fez aqui um tempinho atrás, que foi utilizar várias funções aqui dentro dela mesma, sabe? Função, um valor se verdadeiro, daí um valor se falso, outra função. Vocês têm que tomar muito cuidado. Tem que fazer com muita atenção e tal, porque senão, se vocês tiverem algum erro ali, às vezes fica mais difícil você tentar corrigir do que você até começar de novo a escrever a função ali, ok? E quanto mais aspectos você estiver avaliando, maior vai ficar a função, certo? Gostaria de agradecer aqui a atenção sua pela presença nessa aula, e vai ter uma tarefa aqui para vocês fazerem e entregarem, que vai estar disponível aqui para vocês. E no mais só tenho a agradecer, espero que vocês aproveitem esse curso e aproveitem as outras aulas. Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, podem entrar em contato conosco aqui do PET Civil. Grande abraço e até a próxima. Tchau!